Amém, Jesus. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, por estar na tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nesse estudo em casa aqui. Abençoa, Pai, as nossas vidas, recebe o nosso louvor. O Senhor é digno de honra e glória e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Você não falou essa não, né? Está vestido
Giovana. Então eu tava lendo a Bíblia esses dias, eu até acho que comentei com sua mãe, e aí eu resolvi entrar nesse assunto aqui, que é sobre Atos 12, do 1 ao 19, que falando do acontecimento que teve na igreja primitiva. Está lá assim, Atos 12, do 1 ao 9. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregou-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso entre 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Põe a capa e siga-me. Onde, gente? Pedro saiu da cadeia. Então Pedro peraí. E abriu por si. Não, peraí. E chegar. E siga-me. E saindo, Pedro seguiu. Não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta. Exclamou. Ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e a seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto aos que tinham acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Então eu estava lendo essa passagem e 2 coisas me chamou a atenção, né? A primeira é que 2 apóstolos foram presos. Porque Pedro, quem lembra, né? Jesus sempre estava com Pedro, Tiago e João. E Tiago aqui, ele morreu. Não tinha lembrado dessa passagem.
ele morreu e a espada, né? A Bíblia só fala que ele foi preso e morreu a espada. E Herodes viu que isso agradava aos judeus. E aí ele conseguiu prender Pedro. E Pedro ia ter o mesmo fim, né? Mas é interessante que Deus ele tem um propósito, né? E aí entra a segunda coisa interessante, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Por que acontece isso com um, não acontece com o outro? Porque a gente sempre tem os porquês, né? Porque um filho morreu e um outro não morreu, porque tinha tanta vida e às vezes uma outra pessoa que é ruim não morre. E a gente tem essas dúvidas na nossa cabeça. E aqui a gente vê que 2 homens de Deus tiveram um fim diferente, né? E eu também estava lendo em Romanos, Romanos 9, quando Paulo fala sobre a soberania de Deus, e aí ele fala que Deus escolheu os judeus e que ele é soberano, ele também, além de escolher, ele também pode determinar, né? A Bíblia fala aqui que ele... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui a palavra certa. Eleição. Ele fala sobre a eleição. Ele usa o exemplo de Jacó e Esaú. Mas no sentido de um propósito que Deus tinha, né? E aí as pessoas... aí Paulo usa o argumento, né, que vem muitas vezes na nossa cabeça. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Está lá em Romanos 9. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Aí fala, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então Deus tem... a gente não pode achar que vai ter razão para tudo, justificativa para tudo. Quando a gente estiver lá no céu, se a gente tiver a oportunidade de entender o plano de Deus, de repente isso a gente pode tirar essa dúvida. Mas tem coisas que acontecem, como aconteceu com 2 apóstolos, né? Um morre e o outro é salvo por um anjo. Você já imaginou que eu sou meio até resistente, né? Quando o pessoal fala muito de anjo, mas quando a gente vê a Bíblia, tem tanta coisa. Deus usa tanto esses seres, né? Para ajudar, para ministrar. A Bíblia até fala lá em Hebreus 1:4, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, além deles, o Salmo também fala, né, que os anjos adoram o Senhor. Eles têm algumas funções, né? Eles estão ali para adorar a Deus. Tem algum nível, alguns anjos com algumas funções, né? O arcanjo, o próprio anjo, os querubins, que são anjos que estão ali só para adorar a Deus. E Deus, então, no plano dele, na vida aqui de Pedro, e é interessante que a gente vê a vida de Pedro em Atos, depois vê no livro dele, e tem até relatos históricos que Pedro morreu velho e crucificado de cabeça para baixo. Ele ia ser crucificado, né? E ele falou, não, eu não mereço tanta honra, não. Eu não quero morrer como meu Senhor, eu quero morrer de cabeça para baixo. Então Deus tinha um plano, como também teve, né, de Paulo, quando ele perseguia a igreja e ele viu a Jesus no deserto e Jesus falou diretamente com ele. Então assim, não, mas eu quero que aconteça comigo, né? Pode acontecer, mas
Mas a gente tem que saber que, como eu li aqui, Deus, ele tem propósito para cada um de nós. E Pedro tinha esse plano, né, de continuar a pregar o evangelho. Deus não queria que ele morresse ali na mão daquele rei. Olha para você ver. Quando Jesus também foi crucificado, quando ele estava sendo julgado, Herodes, não, como é que é o nome do Pilatos, né? Falou, não, eu tenho poder, você tem que me responder, eu tenho poder de libertar. E Jesus falou, um poder te foi dado. Nenhum poder que você tem nenhuma autoridade. Se do alto não foi dado. Se do alto não foi dado. E aí ele perguntou se Jesus era rei. Jesus falou que não era que era de um outro reino. Aí ele questiona Jesus, então você é rei? E Jesus fala também, ó, se eu quisesse, eu teria uma legião de anjos aqui, né? Um exército de anjos para me lutar. Então, mas não era o plano de Deus. O plano de Deus, e Jesus sabia desse objetivo, era morrer ali na cruz. Então às vezes a gente fica assim pensando, por quê? Por que com um, por que com outro? A gente só tem que crer, né? Tiago, ele morreu sem acreditar? Será que ele morreu ele ficou triste porque ele morreu e não teve uma libertação de um anjo? O que você acha, Léo? Que Tiago teve um fim triste ou feliz? Eu acho que ele deve ter ficado satisfeito, tipo, com as coisas que ele deve ter feito. Ter servido e tal. Ele deve ter tirado muito passo pra comer. Deve ser ruim, né? Ser assassinado, mas Mas quando a gente tem a certeza da salvação, né, Giovana? Foi igual quando eu falei lá na escola dominical, né? Quantos cristãos foram mortos por leões? E naquele filme de Paulo, né, mostra pessoas sendo colocadas como velas em Roma, né? É uma dor que a pessoa sente, mas você imagine você morrer pelo nome de Jesus. Você imagine assim, que quantas pessoas morrem, estão a vida toda, mas e aqui a gente passa por muita aflição, né? Mas eu tô falando assim, quantas pessoas morreram pelo nome de Jesus? Essas pessoas, eu creio que essas pessoas morreram felizes, né? Eu vou estar com o meu Senhor. vai saber que vai pro céu direto, né? Então Tiago, ele estava ali, ele morreu, mas ele encontrou a eternidade com o Senhor, até primeiro que Pedro, né? Pedro viveu muitos anos, mas era o plano de Deus. O Tiago foi, cumpriu um propósito, Pedro tinha um outro propósito para cumprir, e Deus mandou um anjo. Deus não podia ter mandado um anjo para salvar Tiago? Podia, mas não era esse o plano. Então, Deus usou esses anjos esse anjo para libertar. Então, eles são esses seres criados pelo Senhor. Eles estão aqui para nos servir também, no sentido assim de nos ajudar. Né? A gente vê quando Daniel orou, né? Quando Daniel orou, ele estava lá na Babilônia, ele orava muito, pedia respostas, os anjos vinham e respondiam a ele, né? O anjo veio e respondeu para ele. Então, a gente tem que crer, né? Acreditar, se é o plano de Deus. E a Bíblia até fala aqui, em Hebreus 13, 1 e 2, fala: sejam constantes o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Olha para você ver que interessante. Então o anjo, ele muitas vezes ele vai se tornar como homem, né? Ou mulher, né? Quando Abraão, os anjos chegaram na porta lá da casa dele para falar que Sara ia ter um filho, Abraão chamou eles para comer. Não, come aqui, vamos fazer um pão e tal.
Eles se alimentaram, dormiram e no outro dia eles iam para Sodoma e Gomorra. Olha para você ver que interessante. Então, é a forma que Deus tem para comunicar, para agir também, né? Os anjos, eles não pregam o evangelho, né? Os anjos, isso aí foi dado somente ao ser humano, né? Você não vai ver um anjo, aquele pastor ali é um anjo. Você não vai ver isso. Eles estão para servir, para ajudar, para apoiar. E aí, essa passagem. E fala também, e aí fala aqui que em Isaías 43, 12 e 13, fala assim, ó, eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Olha para você ver, né? Aqui não foi uma ação direta de Deus, né? As pessoas estavam orando, Pedro estava acorrentado, tinha 16 soldados ali vigiando, todo mundo dormindo, todo mundo... era madrugada, né? Ninguém fica... As pessoas cansam, né? O cara colocou uma corrente no braço dele e colocou no do Pedro. Esse cara só foge se ele me levar, né? E aí o anjo foi lá. Aí é a ação de Deus, né? A Bíblia fala, agindo Deus, quem pode impedir? O anjo foi lá, tocou em Pedro, tocou nas algemas, elas caíram, as portas foram se abrindo. E Pedro achou que até era um sonho, mas era o plano de Deus. Então a gente tem que acreditar que Deus tem um plano para nós. Se Ele quiser nos livrar da morte, nos livrar da perseguição, nos livrar da violência, Ele nos livra. Mas se não nos livrar, como aconteceu com o Tiago, a gente também não vai blasfemar, não vai achar ruim. Amém, foi da vontade de Deus. Que a gente já teve contato com as pessoas, né? Perdeu um ente querido, um filho, uma mãe, a pessoa chega ao absurdo de achar que Deus foi ruim. Por quê? Sem entender o plano de Deus, sem entender que aconteceu, a pessoa se revolta. Porque as pessoas aqui poderiam falar naquela época, peraí, por que Tiago, né, João, que era aquele discípulo que Jesus amava, né? Por que Tiago foi morto e Pedro foi liberto? Você acha que, não sei se um dia veio na mente dele, mas ele cria no poder de Deus. E João creu, né? Tanto que ele falou do amor de Deus, que é assim, a gente tem que acreditar, não pode ficar triste, né? Por uma ocasião, por que aconteceu com um, por que aconteceu com o outro. A gente tem que, Senhor, seja feita a tua vontade. E o pensamento humano sempre pensa, a pessoa sempre pensa em, isso aqui, se eu tivesse feito diferente, não tinha acontecido isso, né? Tem momentos que às vezes sim, né? É uma imprudência, né? Que às vezes pode ser uma falta de algum cuidado mesmo, né? Mas fora isso, né? Às vezes, como a gente viu aqui, né? Deus, ele pode operar na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na outra ele não pode operar. E às vezes são pessoas que estão na igreja, têm fé, mas aconteceu algo. E adianta eu ficar... E as injustiças também, né? Quando a pessoa às vezes não foi ela que causou nada, alguém faltou um cuidado, vem e afeta a pessoa, pode lesar a pessoa, pode, né? E tudo, trazer um problema, uma consequência. Mas às vezes é uma injustiça que está no mundo, né, Léo? Mas o mundo, a Bíblia fala que o mundo é mau, né? Ele jaz no maligno, né? Aqui nós vamos ver coisas ruins mesmo, vamos ver injustiça. Porque o pecado traz a morte, né? Mas a gente tem que estar com o Senhor. A gente precisa confiar em Deus. No sentido de,
Senhor está na direção. O Senhor... Mas claro que a gente tem que obedecer, né? Deus não ia fazer isso aqui com uma pessoa desobediente, uma pessoa que não tem fé, né? Aqui Pedro obedecia, Tiago obedecia, estava no centro da vontade de Deus. E o Senhor operou um milagre, né? Amém? Alguma dúvida? Não? A pessoa, Léo, um anjo, a gente recebeu um anjo aqui em casa, sem saber. É engraçado, né? Aí do nada você vê o carro na rua, cadê o carro? A gente vê alguns relatos disso, né? A Kelly, você falou que um dia ajudou uma pessoa, naquela eu falou assim, a pessoa tinha... Aí ela falou assim, meu Deus, ela contou pra mãe dela, mãe, só pode ser um anjo, porque foi assim, ó, virou, pegou. E aí ela ficou assim. Tem que pegar uma amostra da pessoa, pegar o sangue dela. Estranho. Mas é. Penso. Amém? Então vamos orar? Amém. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nós cremos no teu agir, em tudo que o Senhor pode fazer para libertar, para curar, para salvar. Mas também quando não acontece, nós cremos que tinha que acontecer, o Senhor permitiu acontecer, que a gente possa confiar, Pai, na direção que o Senhor tem para nossas vidas espiritual, nossa vida profissional, nossa vida familiar, em nome de Jesus. Amém.